Olá pessoal, então conforme nós expomos em sala para vocês, nós montamos aí uma atividade com vocês em sala de aula e aí nós temos essa atividade para desenvolver agora com vocês. Eu vou estar mostrando aí a resolução da atividade para vocês. Vou fazer isso aqui na forma de planilha, tá? Porque vai ficar mais fácil para a gente poder conseguir mostrar e vocês visualizarem. Às vezes para a gente poder rascunhar isso, trabalhar isso efetivamente aí num quadro, demanda um pouco mais de material para a gente conseguir fazer isso, né? E a gente ainda não está tendo. Então vou disponibilizar dessa forma para vocês, ok? Então em sala nós colocamos aí para vocês que nós tínhamos uma empresa no ramo de prestação de serviço e essa empresa ela obteve um faturamento mensal de 120 mil, conforme consta aqui na planilha para nós. Faturamento mensal aqui da empresa 120 mil. Nós mencionamos também que o ICMS dessa empresa corresponde a 17,5% sobre toda a mercadoria, que o custo do produto vendido corresponde a 40% do faturamento. Lembrando que numa empresa de prestação de serviço, o custo de produto vendido ele pode existir, que é o produto que eu emprego dentro da prestação de serviço. Então esse custo desse produto também ele pode existir, ok? E aí nós também passamos, que nós temos despesas administrativas correspondente aí a 17 mil reais. Temos 10% desses produtos que nós mencionamos aqui como sendo isento de ICMS e outros 10% desses produtos que são tem alíquota zero de PIS e COFINS, Colocamos também que o salário de funcionários corresponde a 10 mil reais e que um prolabore corresponde a 3 mil reais aqui. A parte de INSS da empresa corresponde a 28,8% e temos o ISS de 5%, E ainda um custo que também é relacionado a serviço, mas aí é serviço prestado, correspondente a 20% do faturamento, ok? Então para iniciar a gente pode começar aí pela folha de pagamento, porque dela a gente depois já parte para os cálculos dos impostos, ok? Por que folha de pagamento faz parte desse planejamento tributário? Porque para empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, necessariamente nós temos a situação de INSS que é por parte da empresa e isso onera bem conforme nós já falamos para vocês anteriormente, certo? Ok. Então aqui nós fizemos uma tabelinha onde vocês podem visualizar, ok? Nós temos, funcionário, salário de 10 mil, administrador, salário de 3 mil, ok? Aqui eu vou só fazer uma alteração aqui para nós, que esse aqui é daquele exemplo anterior, ok, 3 mil reais. Então pessoal, assim nós temos aqui, o salário desse sócio, 3 mil reais, dos funcionários a 10 mil. Para a parte da empresa, só falando de salário, no caso, e aí isso inclui o prolabore também, nós temos aqui o seguinte: 28,8% corresponde à alíquota do INSS da empresa. O FGTS, que está aqui também, é algo que incide sobre a folha de pagamento, e aí esse FGTS corresponde a 8% sobre o salário dos funcionários. Do administrador, no caso o sócio, não tem, prolabore não incide FGTS. Então, aplicando esse percentual de 28,8% sobre os 10 mil que refere-se a funcionário, nós temos R$ 2.888, parte do INSS que é da empresa, ok? Então aqui a gente fez o que? Multiplicou um pelo outro, ok? O resultado está aqui, 2.880, tá? Mesma coisa para o FGTS, 10 mil vezes 8%, nós temos 800. Da parte do prolabore, que é do sócio, nós também temos a mesma multiplicação aqui, 3 mil vezes 28,8% corresponde a R$ 864. A gente não realiza esse procedimento de FGTS para sócio, porque sócio não tem direito de FGTS. Então aí aqui a gente fecha a conta, para essa primeira parte da folha. Agora um dado interessante que a gente precisa lembrar para essa folha de pagamento, quando eu falo de lucro real, e esse cálculo que nós iremos realizar aqui basicamente é para ele, tá ok? Que no lucro real
nós temos a incidência, né, de 13º e férias no que diz respeito ao cálculo também de INSS e da parte da empresa, né? E aí isso influencia, obviamente, no cálculo do lucro do período. Então, no lucro real, eu preciso já fazer essa previsão. Eu posso utilizar essa previsão também no lucro presumido e no Simples Nacional, né? No que diz respeito a um ponto que nós iremos observar aqui. Mas o lucro real ele é muito importante porque isso vai fazer a diferença no momento em que eu faço as apurações, né, do lucro e faço o cálculo do lucro real. Então faz muita diferença para o lucro real. Para o presumido e para o simples é mais uma questão, né, de considerar aí a despesa da folha para a gente calcular, mas aí seria basicamente fazer um cálculo para o FGTS especificamente falando, ok? Então tá. Como é que nós realizamos a situação para a folha de pagamento? Então, sobre o salário dos funcionários apenas, sobre os 10 mil, eu preciso calcular 1/3 de férias e 1/3 1/12 de férias, perdão, e 1/12 do 13º. Sobre essas férias, eu ainda tenho que calcular 1/3 sobre as férias. Então, assim, 10 mil eu tenho aqui, salário dos funcionários. Sobre esses 10 mil, qual que é o cálculo? A cada mês trabalhado, ele adquire o direito de receber 1/12 de férias e de 13º. Então, quando chega no final dos 12 meses, ele tem direito a receber um salário integral correspondente a férias, né, e 13º. Então, o que a gente faz? Pega o salário dele, nesse caso a soma de todos, 10 mil, e eu divido por 12. Quando eu faço essa divisão, eu consigo encontrar, tá, os 833,33. 10 mil dividido por 12. Encontrei o valor de 13º desse mês. Mesma coisa para férias. Salário dividido por 12 está aqui, né? 833,33. E sobre essas férias eu ainda tenho que calcular 1/3 de férias correspondente a 277,78, que é o valor das férias dividido por 3. Então, somando, na verdade, esses cálculos que nós temos aqui, né? Salário mais o valor do sócio, certo? Só um pouquinho, pessoal. É isso. Bom, então somando aí o salário dos sócios, né, que nós temos, esses 10 mil mais esses 833 que está aqui, o 277,78, nós prefazemos aí um total de 14.944,44. Esse é o valor que eu tenho que pagar em forma de salário para esse funcionário. Obviamente, parte de 13º, parte de férias, parte 1/3 de férias e parte de salário propriamente dito. Sobre esse valor que nós temos aqui, que nós estamos aplicando, eu também preciso aplicar o percentual de 28,8%, que é o que consta aqui, ok? Então, sobre o valor do 13º, das férias, de 1/3 de férias, eu estou calculando o INSS da empresa e estou calculando também o FGTS que a empresa paga para o seu funcionário. Então, fazendo o cálculo aqui, né, usando a fórmula que eu estou pegando 833,33 vezes 28,8%, consigo um resultado de R$240 de INSS que a empresa precisa pagar. Então está aqui os cálculos de INSS, parte de 13º da empresa, parte do INSS da empresa que é férias e 1/3 de férias, né? Mesmo procedimento aqui, tá? O valor das férias, né, dividido por 3, obviamente vai chegar nisso aqui, ou até mesmo a própria aplicação, né, do percentual. E mesma coisa para o FGTS. Então, somando, pessoal, nós temos 14.944,44, que é salário, 13º, férias, 1/3 de férias. Eu tenho o INSS da empresa, que corresponde a todos esses itens que nós mencionamos anterior, e eu tenho o FGTS, que incide também sobre esses itens, menos, obviamente, no valor que é correspondente ao salário do sócio. Então, está aqui zero, né? Então, somando aqui todos, 955,56.
Então, a minha folha de pagamento do mês, né, ou a despesa que eu tenho com folha de pagamento do mês, não que eu tenha necessariamente que efetuar pagamento disso, né? Valores de férias e 13º a gente não vai efetuar nesse momento, mas eu já tenho que considerá-lo para poder fazer abatimento no meu imposto, obviamente reduzir o valor que eu tenho que pagar aí no lucro real, ok? Então, tem um total de R$ 20.204. Esse é o valor da minha folha de pagamento, tá joia? Bom, dando sequência aí, pessoal, nós temos, né, algumas outras informações e aí aqui no dia, na verdade, surgiram algumas dúvidas em relação a isso e aí para facilitar foi onde eu fiz a separação para a gente não ter dúvida no que diz respeito a alguns aspectos aqui, tá ok? Propriamente dito, mais voltado para o PIS e COFINS e eu vou explicar o ICMS. O ICMS, pessoal, nessa situação, como é uma empresa de prestação de serviço, nós colocamos a informação do ICMS aí, mas o ICMS eu não vou calcular dentro dessas mercadorias. Por mais que eu saiba quais são as mercadorias que geram, né, produtos, digamos assim, para mim ali, eu não vou fazer a geração dessa mercadoria, ok? Não vou fazer o cálculo do imposto sobre essa mercadoria, não vou fazer essa geração de imposto. Por quê? Porque a mercadoria está sendo empregada na prestação de serviço, então eu não vou fazer faturamento de venda de mercadoria, não tenho essa venda da mercadoria, ok? Por não ter a venda da mercadoria, eu não consigo utilizar esse crédito de imposto que ela me dá direito. Eu tenho direito de usar o crédito? Tenho, mas como eu não vou utilizar esse crédito para abatimento dentro de uma venda, então eu não posso utilizar esse crédito. Tá? Então, na verdade, esse ICMS ele passa a fazer parte integral do meu produto. Então, todo produto que comprar, independente se tem isenção de ICMS, se paga ICMS, né, se ele vem destacado em nota ali, independente, esse valor ele vai ficar no custo do produto. Eu não posso me creditar dele. Poderia, se porventura a empresa também realizasse processo de venda, ok? Então, as informações de ICMS eu não utilizo. Tá? Não vou fazer uso delas agora nesse momento. Mas PIS e COFINS eu vou. Por quê? Sobre o produto, eu tenho que, sobre a prestação de serviço, aliás, eu preciso pagar PIS e COFINS normalmente. Sobre o faturamento que eu tenho que realizar o pagamento do PIS e COFINS. E eu posso me creditar, tá? No PIS e COFINS, eu posso utilizar crédito desse imposto sobre produtos que eu adquiro para essa prestação de serviço. Então, por isso que eu fiz o destaque, né, que 40% do faturamento é custo de produto dentro, né, dessa atividade. Então, dentro desses 40%, que aí eu calculei aqui, né, 40% dos 120 mil que está aqui, eu tenho 48 mil. Desses 48 mil, eu posso utilizar crédito de PIS e COFINS. E aí entra uma situação que ele diz que 10%, né, dos produtos, ele tem a alíquota de PIS e COFINS, né, alíquota zero para PIS e COFINS. Então quer dizer que 10% desses 48 mil aqui, eu não vou ter direito ao crédito de PIS e COFINS, ok? Entendido isso aí? Então tá. Então o custo do produto 48 mil, ICMS, né, zerado, conforme a explicação que eu dei a vocês, e o custo do meu serviço, né, que ele corresponde ali também, que ele traz um custo de serviço ali prestado no valor de 20 mil reais. Esse valor de custo, ele pode, só para explicar, né, de onde que surge ele, né, porque às vezes pode gerar essa dúvida. Eu posso, na verdade, estar contratando outras pessoas, outras empresas, prestadores de serviço, para estar desenvolvendo às vezes um serviço dentro da minha atividade. Então eu faço o pagamento dela que não seja meu funcionário. Então é onde entra esse custo desse serviço aí também, tá ok? Bom, partindo dessa ideia, pessoal, iniciando o cálculo no lucro real, então a gente já viu que ICMS eu não tenho. Então tá aqui, ó, ICMS está zerado, não tenho parte de ICMS. O PIS na entrada, como é que é isso? Eu tenho que realizar aqui, olha só, visualizem que ele está calculando sobre o valor de custo, tá? Eu vou só falar aqui e explicar porque a fórmula ali às vezes não deixa tão claro como é.
Mas basicamente o que eu fiz aqui foi o que? Eu vou pegar, vou descontar, né, 10% desse produto. Então aqui na fórmula o que eu estou fazendo é isso, ó, o valor de 48 mil vezes 10% menos esses 48 mil, e sobre esse valor, né, extraindo, né, correspondente aí a 90% deste valor, eu estou aplicando a alíquota de 1,65%, que é do PIS. É o direito que eu tenho de me creditar sobre esse PIS. Já o PIS na saída, pessoal, eu vou ter que pegar aí o valor do faturamento, 120 mil reais, né, que é o faturamento da empresa, e aplicar a alíquota do PIS, tá? No COFINS, mesma coisa. COFINS na entrada, eu vou estar realizando desse valor, vou pegar 90% desse valor, nesse caso. Desses 90%, né, vou aplicar a alíquota de 7,6%, tá ok? Aqui é só a fórmula, né, conforme eu já expliquei. E o meu COFINS na saída, mesma coisa, 120 mil vezes 7,6%, ok? Então, esses são os meus valores de PIS e COFINS que eu tenho que realizar pagamento. Então, aqui agora, calculando, né, os valores dentro da demonstração de resultado, eu consigo chegar aí no resultado do período e aí identificar se vai ter lucro ou não, ok? Para a gente calcular o imposto de renda. Então, receita bruta, 120 mil. Deduções da receita, o que eu tenho? O ISS, lembra do ISS 5% aqui? 5% sobre os 120 mil. Então, eu tenho 6 mil, ok? Então, 6 mil mais o PIS e mais o COFINS, tá? Que são os valores que eu preciso efetuar de pagamento, dão um total de R$ 17.100 que eu tenho que descontar dos 120 mil. Então, a minha receita líquida passa a ser 102.900. Já os meus custos, são os meus custos de serviço prestado, né? Vamos aqui. Só alterar aqui. Custo do serviço prestado, aqui está dando R$ 68.004, correspondente ao que? O custo do produto, né, mercadoria, que está lá 48 mil, o custo correspondente aos 20% que é serviço, certo? 24 mil. E aí eu tenho compensações que eu posso utilizar, que nós calculamos lá em cima. PIS da entrada desses produtos aqui, né, correspondente aí a 90% dos 48 mil, e o COFINS da mesma forma. Então, somando esses valores, eu tenho um custo de 68.004, ok? 68.004. Então, extraindo esse valor de custo do serviço prestado sobre a minha receita, né? Eu tenho um lucro bruto de R$ 34.896. As minhas despesas operacionais, nesse caso, correspondem às despesas administrativas, que estão aqui, 17 mil, mais despesa com folha de pagamento, que nós calculamos 20.204, que somados dá um total de 37.204. Esse é o valor de despesa. Como o nosso lucro foi de 34.896, nós temos um resultado, né, nesse caso negativo, de R$ 2.308. Então, nesse caso, a nossa empresa ela gerou um prejuízo. E aí, obviamente, que com esse prejuízo, nós não realizamos cálculo de imposto de renda e nem contribuição social, ok? Bom, seguindo aqui, pessoal, passando para o lucro presumido, como já visualizamos, ICMS nós não temos na entrada nem na saída, mas nós continuamos tendo PIS e COFINS, né? Então, o PIS que nós temos tá aqui, ó, é o valor dos 120 mil, né, que é o faturamento vezes o 0,65%. O COFINS, a mesma coisa, né? Obviamente com o percentual do COFINS que é de 3%. Faturamento vezes 3%. Então temos PIS e COFINS sem direito a nenhum crédito. O lucro presumido, ele não dá esse direito para nós, ok? E aí nós calculamos o imposto de renda com base nesse lucro presumido. Então, do faturamento de 120 mil, nós temos uma base de cálculo que corresponde a 38.400.
que é a aplicação, como é prestação de serviço, né? Tá aqui, ó, vou abrir a fórmula, 32% de 120 mil. Então eu tenho aqui 38.400. Sobre o imposto de renda, que é 15% dessa base de cálculo, eu tenho um valor de imposto aqui de R$ 5.760. Como eu estou tratando de um mês e esse mês ultrapassou, né, os 20 mil, que é o cálculo para a gente realizar o adicional do imposto de renda, o ADIR, então excedeu 20% do 20 mil, que é o limite. Excedendo esse limite, o que eu preciso fazer? Vou descontar os 20 mil desses 38 que está aqui, certo? Descontei dos 38, 20 mil, sobra 18.400. Desses 18.400, eu tenho que aplicar 10%. 10% de 18.400, 1.840. Da contribuição social, eu também tenho 120 mil, também por ser prestação de serviço, conforme tabela que nós vocês já visualizaram em outras disciplinas aí, 32%, né, a base de cálculo. Então eu tenho aí 32% desse valor, 3, 4, aí aqui na verdade, né, é 9%, né, da base de cálculo. Então eu tenho aqui um valor de R$ 3.456, ok? Lucro presumido, basicamente, são esses os cálculos que nós vamos utilizar. E aí depois, na hora de fazer a comparação, que eu vou trazer ali do lado, vocês vão visualizar que nessa comparação nós temos, né, aí mais alguns itens que vão encaixar para a gente fazer a comparação lá. E falando do Simples Nacional, nós temos um faturamento, né, de 120 mil, atividade de prestação de serviço. Nós já visualizamos que ela está lá no anexo 3, conforme eu, na verdade, solicitei de vocês que fizessem o cálculo com base nesse anexo. Então, como esse é o primeiro mês e é uma estimativa de 120 mil, faço a multiplicação disso por 12, então eu tenho um faturamento acumulado, né, de R$ 1.440.000. A alíquota que nós temos é de 16% nessa faixa de 1.440.000, né, buscando a tabela aí do Simples Nacional, ok? Dentro da tabela a gente vai buscar essa faixa e aí fazer a aplicação. E aí nós temos, né, dessa faixa a parcela a deduzir, que corresponde a 35.640. Se a gente for realizar o passo a passo aqui do cálculo, só para que vocês tenham ideia, olha só, vou pegar 1.400.000 vezes a alíquota, né? Então eu tenho um resultado aqui de 230.400. Se eu pegar esse resultado de 230.400 menos, né, a parcela a deduzir que eu tenho, que é 35 mil, eu chego num valor de 194.760. Então, pessoal, aí eu vou agora, para achar a alíquota efetiva, eu tenho que fazer a divisão desses 194 que nós encontramos dividido por 1.440.000, né, que é o faturamento bruto. Então aí eu consigo encontrar a alíquota efetiva. Aqui, se vocês observarem, está dando 0,13525, né? Que se a gente fizer, né, a multiplicação disso por 100, né, e realizar o arredondamento, vai chegar nos 13,53%. Tá ok? Obviamente que se você faz isso com a calculadora, pode ser que dê uma diferença, óbvio, né? Então vai modificar o valor aqui. Se você utilizar a fórmula direta, o cálculo direto, automaticamente ele vai chegar nesse valor de 16.230, ok? Aqui é porque está com um arredondamento na visualização, mas como é fórmula, né? Observa lá que é fórmula, olha só. A fórmula ele faz o cálculo cheio, então ele está usando todas as casas para chegar nesse valor. Se você está utilizando a alíquota específica, pode ser que dê uma diferencinha aqui, tá ok? Óbvio que se você visualizar esse valor próximo do que você calculou, né, numa questão de resolução de uma prova, você vai visualizar que o valor é perto disso aqui, então pode considerar, né, porque o que vai mudar é bem pouca coisa, tá ok? Bom, então pessoal, pegando as informações aqui, né, fazendo uma tabela comparativa aqui, tá, desses valores, olha só, esses são os valores aqui, nós temos, né, ó, no lucro real, parte do ICMS, não tem, Simples Nacional também não, no PIS, né, então
eu tenho que fazer aqui, para a gente poder mencionar nesse valor, o confronto entre os dois. Então, se você observar aqui, eu tenho uma fórmula onde eu estou subtraindo, né? A entrada menos a saída, aliás, que é o que eu tenho que pagar, menos a compensação que eu tenho direito, ok? Nesse aqui, vocês vão visualizar que como eu não tenho entrada, só tenho saída, é só o valor da saída. Então, tá aqui. PIS na entrada, PIS na saída, ok? Aliás, desculpa, o PIS no lucro real, PIS no lucro presumido. COFINS, também a mesma coisa, faço a subtração lá, olha só, puxando ali, ó, saída menos a entrada, então tá aqui. E o do COFINS aqui só trago o valor porque não tem. O INSS por parte da empresa, então tá aqui, olha só, fazendo a aplicação deste INSS por parte da empresa, que aí é só o lucro real e presumido que tem, né? E aí essa informação ela consta aqui, né? Ó, que a gente tinha visto aqui no canchinho, ok? Bem nessa parte aqui. Então não tenho, né? Para Simples Nacional, tenho só para lucro real e lucro presumido. Então tá aqui. FGTS para a galera toda, não tem conversa, não tem choro, né? Mas no Simples Nacional também vou calcular aí o FGTS sobre 13º, férias e tudo. Calcula e já faz, você já tem já a base, então é melhor que já fique um cálculo mais próximo realmente do real, ok? No presumido nós temos o imposto de renda e contribuição social, né? Que nós não temos dentro do imposto de renda, justamente porque dentro do lucro real, o imposto de renda e contribuição social, porque gerou prejuízo conforme os cálculos que nós mostramos. E aí o DAS, obviamente, é só do Simples Nacional, e aí com base no cálculo que nós realizamos, deu R$ 16.230. Então, se nós realizarmos uma comparação entre os três, né, regimes aqui, a gente observa que o Simples Nacional, ele é o que está ficando no meio dos dois, né? Pelo lucro presumido eu vou pagar mais, pelo Simples Nacional eu pago um pouquinho menos, mas a vantagem realmente está no lucro real, que eu vou pagar bem menos. Então, de forma fiscal, na análise fiscal, né, essa empresa, o ideal é realizar a opção pelo lucro real, ok? Porque vocês estão visualizando aí pelos cálculos que nós temos aí uns valores bem maiores de imposto de renda e contribuição social, né, e que está pesando aqui na verdade nessa análise. Só quero lembrar que no imposto de renda aqui, pessoal, se vocês olharem, o imposto de renda é 5.760, mas como nós temos o adicional, então juntando os dois, né, chega aqui nos R$ 7.600, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido aprender aí a desenvolver, né, o exercício. Basicamente é algo que a gente tinha visto em sala, né? Vocês já viram isso em outro momento, então a gente só está aqui realmente dando esse refresco aqui na memória para vocês conseguirem aí se desenvolver bem durante a avaliação de vocês, ok? No mais é isso, grato a todos aí pela atenção e paciência e até uma próxima.